Graça e paz, queridos e santos do Senhor. O texto que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia está em Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 18, onde a Bíblia diz o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É curioso quando nós lemos essa passagem onde Paulo nos fala para nos enchermos do Espírito. E muitas pessoas não entendem, não compreendem a profundidade que há nesse texto e não entendem o que Paulo quis dizer quando ele diz enchei-vos do Espírito. É curioso que quando Paulo escreve essa mesma carta, no capítulo 1 e versículo 13, ele diz assim: E tendo ouvido a palavra da verdade e crido no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo está dizendo que quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós crendo neste evangelho, nós então somos selados, nós recebemos o Espírito Santo da promessa, o Espírito que Deus havia prometido através do profeta Joel, quando ele disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Curiosamente, quando nós lemos as palavras do próprio Jesus, em João, capítulo de número 3 e versículo 34, Jesus ele diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Então, quando recebemos o Espírito, recebemos a plenitude do Espírito. Então, como Paulo agora pode dizer, enchei-vos do Espírito, sendo que já recebemos o Espírito e sendo que Deus não dá o seu Espírito por medida? Então, cabe-nos compreender o que Paulo está dizendo quando ele diz enchei-vos do Espírito. É interessante que você entenda que quando Paulo ele escreve especialmente esse texto, ele se refere a uma prática antiga, a um evento que acontecia entre os efésios, que era um festival chamado Festival do Vinho, em homenagem a uma divindade chamada Dionísio. E nesse festival as pessoas se embriagavam, as pessoas participavam de orgias sexuais, as pessoas se entregavam deliberadamente ao pecado. Então a primeira lição que nós aprendemos sobre o que é ser cheio do Espírito, Paulo ele diz, não se embriague com o vinho, em que há dissolução, em que há contenda, em que há problema, em que há realmente dificuldades para as nossas vidas espirituais, mas enchei-vos do Espírito. Então, para que eu possa ser cheio do Espírito, só pode ser cheio aquele que está vazio. Eu só posso ser cheio do Espírito se eu me esvaziar de mim mesmo, se eu me esvaziar do pecado, se eu me esvaziar do mundanismo. Então, ser cheio do Espírito é passar a diminuir ou ter menor influência do mundo sobre a minha vida e ter mais influência do Espírito Santo na minha vida. É ter a minha vida moldada pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter ou adquirir ou assimilar ou reproduzir o caráter do Espírito Santo e suas características na minha vida. Para que nós entendamos o que é ser cheio do Espírito Santo de fato e de verdade, é necessário que nós leiamos aquilo que Paulo ele escreve aos Gálatas no capítulo de número 5 e versículo de número 22. Ele diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ser cheio do Espírito Santo não é receber dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo não é ter um momento emocional durante um culto, não é se emocionar. Ser cheio do Espírito Santo não é falar línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo não é receber ou operar milagres. Nada disso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é reproduzir o seu caráter em nós, é praticarmos, é deixarmos aflorar em nós o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O que Paulo lista aqui em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 22. O fruto do Espírito é o amor. Aquele que não ama, ele não está se enchendo do Espírito.
Porque se encher do Espírito é deixar transparecer, é deixar transbordar, é ter a transformação de caráter. Se você não ama, você não está sendo cheio do Espírito. Se você não se alegra, ou seja, se você não se contenta em Deus, você não está sendo cheio do Espírito. Se você é uma pessoa que murmura, que reclama, que blasfema, que é insatisfeito com tudo, você não está se enchendo do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é paz. Se você é uma pessoa angustiada, não tem paz, está faltando a atuação do Espírito Santo na sua vida. Ele está aí, mas ele não é tão evidente, porque ser cheio do Espírito Santo é tornar evidente as suas obras, é tornar evidente o seu caráter. Então, se não há paz, falta algo de Deus em você. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, todas essas coisas, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas, se faltam na sua vida, isso significa que você não está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E se você não está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, é porque algo, alguém ou outra coisa está te enchendo. Que você se esvazie completamente de você, para deixar o Espírito Santo guiar, pautar a tua vida. Para deixar o Espírito Santo, através da palavra de Deus, guiar a tua conduta. E aí você será cheio do Espírito Santo de Deus. É tornar-se, de fato e de verdade, tão somente um instrumento nas mãos de Deus e deixar que o Espírito Santo viva através da tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.